ciência da religião e teologia. Ambas mantêm relações estreitas, embora que a teologia esteja voltada para o estudo da fé de uma religião específica, enquanto que a ciência da religião ela estuda o fenômeno religioso de matrizes distintas, religiosas e não religiosas. Para uma melhor compreensão, considera que a teologia, dentro do, ela tem o seu manual específico dentro do seu ponto de vista da fé. A exemplo de Lutero, que declarou, dentro do cristianismo, sola a escritura. No caso, nós teríamos, dentro do manual específico, teríamos o judaísmo, teria a Taná, o islamismo teria o próprio Alcorão. Considera que a ciência da religião ela trabalha com todas as ciências humanas, com a filosofia, com a antropologia. A relação entre ciência da religião e teologia é um tema disputado e sensível. A ciência da religião ela se emancipou como ciência da teologia ao longo do desenvolvimento histórico-científico. Porém, ambas trabalham nas mesmas áreas e se dedicam, sim, a questões semelhantes. Falando sobre a questão do distanciamento, considera-se que as preocupações, até mesmo no cristianismo, era de uma relação ilegítima entre objeto da ciência, como a realidade comprovável, com o objeto da fé, a realidade experimental. Frederick Miller, por exemplo, ele acompanhou a emancipação da ciência da religião em relação à teologia no meados do século XIX. E ele dizia que se colocava em questão de que a teologia ela se colocava no monopólio como a única considerada e autorizada a dar respostas ao assunto religião. As preocupações com a defesa da fé, ela despertou na possibilidade que o estudo científico no ramo da teologia provocaria um liberalismo racional, capaz de tornar o cristianismo despido da sua própria essência. Bultmann, por exemplo, que ele apoiava a aproximação, ele ficou bem conhecido pela sua iniciativa de desmistificar as escrituras e, segundo ele, seria para tornar isso mais próximo das pessoas. A ciência da religião, ela foi vista como, até então, como a história da religião, como estudo de outras religiões superadas. Vamos falar sobre a questão da ideia de aproximação. Com o tempo, observou que, assim como temiam, o propósito não seria transformar a teologia em ciência da religião, mas integrar o método histórico a uma teologia histórico-religiosa. Após a Segunda Guerra, aí juntaram-se Bultmann e Calbart, eles tomaram a dianteira na proposta de apoiar, sim, a ciência da religião, de modo que a teologia não iria se submeter aos modos científicos gerais, mas sim manter a cientificidade dentro da teologia. As ideias de aproximação comungam ainda quando o assunto é missiologia, quando a ciência da religião ela coopera no conhecimento dos povos, seus costumes e fomenta informações para a teologia missional, como também favorece nas especulações para o ecumenismo, aí favorece a teologia nessas questões que poderiam cooperar. Nesses quesitos, a ciência da religião faz bem a teologia, quando ela trabalha com amplitude e profundidade para apoiar assuntos de interesse. Considera que, nesse caso, a teologia ela não dispensa a ciência da religião, mesmo que podem estar divididas, mas são capazes de desenvolverem cada uma no seu espaço.